Olá, meu irmão. Bom dia, boa tarde e boa noite. Bem-vindo a mais uma sala de orações, onde teremos 10 minutos hoje para falar de Deus ao seu coração. Um tema muito importante nos últimos dias que estamos vivendo. Irei começar com as orações, depois irei para a palavra e mais orações. Amém, Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoe, Pai, cada um que for ver deste vídeo. Que o seu Espírito Santo convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que eles venham ouvir a tua palavra e gerar fé neles, porque a fé vem pelo ouvir da tua palavra, Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai querido, Pai amado, que eles venham ter amor constante e fervescente nos seus corações, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E vamos lá, né? E a palavra de hoje está em Mateus 24, fala sinais da destruição de Jerusalém e do fim do mundo. E vamos lá para Mateus 24, 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Né? Hoje em dia, nós vemos que estamos vivendo o fim dos tempos. Né? Vemos padres, pastores, pedófilos, vemos homens e mulheres de Deus se separando, vemos homens caindo. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias seria assim. A Bíblia diz que era impossível que não tivesse escândalos. Mas a Bíblia também disse, ai daquele por quem vieram os escândalos. E hoje em dia a gente vê os homens caindo. Hoje em dia a gente vê os homens falhando. E eu sei que muitas das vezes isso bate na tua fé. Isso bate no seu carnal. Assim, nossa, o homem errou, o homem falhou. Mas não olhe para isso, meu irmão. Olhe para Deus. Fé em Deus que Ele é justo, e nós nunca devemos nos esquecer disso. Sempre devemos levantar a nossa cabeça e elevar os nossos olhos para os montes e saber que é de lá que vem o nosso socorro. Que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele nunca falha. Meu pai pode falhar comigo, minha mãe pode falhar comigo, meu professor, meus irmãos. Pode bater nos meus ombros e dizer, estou contigo até o fim. Mas um dia eles vão falhar comigo. Porque Pedro também falhou na mesa. Pedro disse, eu estarei contigo até o fim, Jesus. E Jesus falou, não, Pedro, testifique seus irmãos. Quando você se converter, você vai ser o pai da igreja. Então, ele negou Jesus 3 vezes na roda dos escarnecedores. Daqueles que escarneciam do povo de Deus, daqueles que escarneciam do rosto de Deus, da cara de Deus. Falou, você é um deles, Pedro. Você come como eles, você veste como eles, você bebe como eles, você vive como eles. Ele não, ele começou a falar palavrões na mesa. Para provar que ele era uma coisa que ele não era. Um dissimulado. Mas, meu irmão, a Bíblia também diz que Pedro volta e se arrepende. Pede perdão. Porque reconheceu que Jesus morreu por ele e que ele tinha que apacentar as ovelhas de Cristo. Porque és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Então ele começa a pregar a palavra para os judeus. E depois vem Paulo, que prega a palavra para nós gentios. Então, meu irmão, nós devemos sempre olhar para Deus. Mesmo com as dificuldades do dia a dia, mesmo com homens assassinando seus maridos, mesmo com homens estrupando meninas, mesmo com homens fazendo as calamidades aqui na terra. Porque, meu irmão, todos esses homens vão colher. Estão colhendo por aquilo que plantou. Porque de Deus não se brinque, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Gálatas 6, 7. Mas devemos sempre olhar para Deus. E os homens vão colher a justiça de Deus e a justiça dos homens. Porque Deus não poupou nem Davi, que adulterou, que mandou Urias à frente da guerra, que adulterou com Batseba, que pecou todos os 10 mandamentos. Foi preguiçoso, não amou ao Deus acima de todas as coisas, nem ao teu próximo como a ti mesmo. Roubou, matou. Né? Não é à toa que Natan exortou ele. E ele falou, você merece morrer. Então, mas ele quis ter de misericórdia de Deus. Ele quis cair na mão de Deus, porque é melhor cair na mão de Deus do que cair nas mãos dos homens. Porque Deus tem de misericórdia, uma coisa que o homem não tem. Porque a cada manhã as misericórdias se renovam.
E nós devemos ter de misericórdia para com o nosso próximo. Mas será que a gente está disposto a ter de misericórdia para com o nosso próximo? Ou a gente vai jogar pedra? Porque quando vem a mulher adúltera até Jesus, ele fala, gemendo na terra, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele não fala que não era para jogar, ele também não diz que era para jogar, porque se ele falasse que era para jogar, ele estaria descumprindo a lei. Porque a lei diz, não matarás. Mas se ele fala, não joga pedra, ele também estaria descumprindo a lei, porque a lei dizia que aquele que for pego em adultério teria que morrer. Mas Jesus pega e fala, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Para que a consciência de cada um acusasse e que as pedras começassem a cair. E que Deus tenha de misericórdia das nossas vidas a cada dia, a cada manhã. Uma coisa que os homens não têm. Hoje em dia os homens são falsos, hoje em dia os homens são enganosos. Hoje em dia os homens são traiçoeiros. Hoje em dia o golpe tá aí, cai quem quer. É golpe em todos os lados. Golpe com marcas famosas, golpes na política, golpes no joguinho do tigre, golpes em todos os lados, golpes na família, golpes na sociedade, golpes na feira, golpes na rodoviária, golpes em todos os lugares que passamos. Porque o amor de muitos estão se esfriando. E por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos irão se esfriar. A Bíblia diz que seríamos igual nos dias de Noé, que viviam e se casavam e festejavam. E Noé pregava durante 120 anos construindo uma arca. Jesus está voltando, Deus está voltando, vai vir um dilúvio, vai vir um dilúvio. E falou, você está louco, Noé. Você está louco, Noé. As pessoas rejeitaram a palavra de Noé. Noé salvou sua família, mas não pôde salvar os homens. Deus passou 120 anos e 7 dias para convencer o homem de entrar na arca. E o homem não entrou. Deus convenceu os animais uma vez. E numa vez que Deus convenceu, os animais entraram. Quantas das vezes a gente é mais cabeça dura do que animal? Quantas vezes que a gente é racional, o animal vive de instinto. Só que a gente não quer obedecer a palavra de Deus. Muitas vezes a gente prefere só sacrificar. Mas é melhor obedecer do que sacrificar, meu irmão. E Deus, Ele está voltando. Ele está às portas, Ele está preparado. Ele está falando, eu estou voltando. Já tem 2000 e poucos anos. Foram 120 anos para Noé convencer. Deus está convencendo o homem há 2023 anos. Que Ele está voltando. E você? Tem se preparado? Tem se limpado? Tem pedido perdão? Tem orado? Tem lido a Bíblia? Tem ido à igreja? Tem jejuado? Porque Ele está voltando. A cada dia a terra se torna mais difícil de viver. Mais inflação, mais guerras, mais críticas, mais brigas políticas, mais a economia cada vez mais em colapso, se mexendo e cada vez se indo mais para os meios digitais. Jesus está voltando, meu irmão. Como nunca. Há 100 anos, poderia ser até uma loucura dizer isso. Mas hoje a gente vê o avanço científico das coisas. E a gente sabe, hoje o mundo está preparado para a volta de Deus. Mas Ele ainda tem de misericórdia. Ele está falando, eu estou voltando. Eu fui 120 anos com o povo de Noé. Mais 7 dias, quando Noé estava dentro da arca. Deus esperou. Só que o povo não quis entrar. Deus ainda teve de misericórdia daquele povo. Só que aquele povo não teve misericórdia de si mesmo. Aquele povo não aceitou o perdão de Deus. Por isso morreram afogados, inundados. Que Deus venha abençoar as nossas vidas, nos livrar de todo mal, de toda enfermidade. E que Deus venha nos salvar poderosamente nos nossos dias, Senhor. Tenha misericórdia de nossas vidas, Senhor. Porque somos pecadores e falhos, Pai. Pai, salve-nos, Senhor, meu Deus, meu Pai. Com a Tua graça, Senhor, meu Deus, meu Pai. Porque cremos em Ti, Pai. E todo aquele que crê e for batizado, esse será salvo. E arrependei-vos, Pai. Manda o povo ao arrependimento, porque o Senhor está próximo, Senhor. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Uma ótima noite. Durmam com Deus, descansem e sejam felizes.